Olá, prezados, tudo bem com vocês? Vejam só, nesta aula vamos trabalhar sobre expressões algébricas. Olha só, na matemática, as expressões, elas podem ser expressões numéricas ou expressões algébricas. Qual é a diferença, professor? Nas expressões numéricas, só aparecem números. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. 2 ao quadrado menos 4 vezes 5. É uma expressão numérica. Outro exemplo. Raiz de 5 menos 3 vezes 4 ao quadrado. Observem que são expressões em que somente números aparecem. Agora, aquelas expressões que além dos números apresentam letras, nós chamamos de expressões algébricas. Então, as expressões algébricas são aquelas formadas por números e letras. Essas letras que em matemática nós chamamos de variáveis ou de incógnitas, certo? Essas letras que em matemática são números desconhecidos, ok? Então, expressões algébricas são aquelas formadas por números e letras, que são as variáveis. Um exemplo disso, me ajudem aí. 2x menos 3. Olha só, é uma expressão que envolve números e também a letra x. Ok? Lembrando, x é um número desconhecido. Quando nós não conhecemos o número que estamos tratando, nós o representamos por uma letra. Certo? Outro exemplo de expressão algébrica. X ao quadrado menos 5y. Quem são as variáveis aí? O x e o y. Daqui para frente, nós trabalharemos o tempo todo com expressões algébricas, ou seja, expressões que envolvem números e letras. Olha aqui, ó, coloquei 3 exemplos aqui embaixo de expressões algébricas. X mais 5. Quem é a variável? O x, um número desconhecido. O x, item B. B ao quadrado menos 4ac. Quais são as variáveis? O B, o A e o C. Portanto, expressão algébrica. Item C. Temos também uma expressão algébrica. 3x mais 4y menos 5z. Aliás, pessoal, neste item A, essa expressão algébrica é um binômio, bi de 2. Binômio, porque tem 2 termos. Quais são os termos, professor? O x e o 5. No item B, novamente, nós temos uma expressão algébrica que nós podemos chamá-la de binômio. Quais são os termos? B ao quadrado e menos 4ac. O que separa os termos são os sinais de mais ou menos. No item C, nós temos um trinômio, ou seja, 3 termos. Quais são eles? 3x mais 4y menos 5z. E se aparecer um único termo, professor? Por exemplo, 4x. Neste caso, nós temos um monômio, tá? Quando temos um termo só, nós chamamos de monômio. E quando acontecer isso? Olha só. 4a mais 5b menos 7d mais d. Quantos termos nós temos aqui, meus camaradinhas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. São 4 termos.
Então, neste caso, nós chamamos simplesmente de polinômios. Quando nós temos mais de 3 termos, nós generalizamos, nós chamamos de polinômios, certo? Então, monômio, quando tem um único termo. Binômio, quando nós estamos com 2 termos. Trinômio, 3 termos, e mais de 3 termos, polinômios. Então, resumindo, expressões algébricas são aquelas expressões contidas de números e letras. Letras que nós chamamos de variáveis ou incógnitas, que representam os números que nós ainda não conhecemos. Ok? Equações. Equações do primeiro grau. Olha só. Equação em matemática é sinônimo de igualdade. Quando eu tenho uma igualdade de duas expressões, então nós chamamos de equação. Eu digo sempre para os meus alunos, e tanto é que eu coloquei uma balança aqui de 2 pratos. Estão vendo? Então a equação matemática, ela se assemelha a uma balança de 2 pratos. Então, tudo que eu acrescentar no primeiro prato, devo acrescentar no segundo também. Então, quando eu tenho uma igualdade, eu estou diante de uma equação. Equação é como se fosse uma balança de 2 pratos. Significa que os 2 pratos têm pesos iguais, ok? E qual é a representação da equação? Como que nós representamos uma equação do primeiro grau? Ax mais b igual a 0. Em que o a e o b são os números da equação. E o x é o valor desconhecido. O x é a incógnita que a gente trabalhará para conhecê-lo. Ok? Então, um exemplo de equação do primeiro grau. 2x mais 4 igual a 6. Observem que eu tenho uma igualdade de duas expressões. O que vem antes da igualdade nós chamamos de primeiro membro. E o que vem depois da igualdade nós chamamos de segundo membro. Então, equação é uma igualdade de membros, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o 2 é o número que multiplica x, concordam? O 2 é o meu A. E o 4 representa quem? O meu B. Tá bom? Então, o que eu quero de vocês, até agora, é que vocês saibam o que significa uma expressão algébrica e o que significa uma equação. Expressão são aquelas expressões que envolvem números e letras, tá bom? Equação é uma igualdade de expressão, é quando eu tenho uma igualdade de duas expressões. Por isso que eu chamo de equação. Equação é sinônimo de igualdade. Se eu tenho uma igualdade matemática, eu estou diante de uma equação. Certo, meus camaradinhos? E olha só, vamos treinar isso daqui. Primeiro exercício. Determine o primeiro e o segundo membros de cada igualdade. Então, observem que eu tenho igualdades aí. Ó, 2x igual a 4. X mais 1 igual a 7. 2x menos 4 igual a x mais 1. Então, eu estou diante de uma equação matemática. E aí o exercício pergunta para mim, qual é o primeiro e o segundo membro? O primeiro membro é o que vem antes da igualdade. Então, quem é o meu primeiro membro aqui? 2x. E o segundo membro? O segundo membro é o que vem depois da igualdade. Ou seja, o meu segundo membro é igual a 4. No item D, qual é o primeiro membro? X mais 1. Então, o primeiro membro, x mais 1. E o segundo membro, professor? O segundo membro é o que vem depois da igualdade.
ou seja, o segundo membro é igual a 7. Muito tranquilo, né, pessoal? O item C. Qual é o primeiro membro? O que vem antes da igualdade, a expressão antes da igualdade, ou seja, 2x menos 4. E o segundo membro? O segundo membro é o que vem depois da igualdade, ou seja, x mais 1. Certo? Então, equação, porque eu estou diante de uma igualdade de duas expressões. O que vem antes da igualdade é o primeiro membro, o que vem depois da igualdade é o segundo membro. Tudo bem? Exemplo 2. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque um dos principais desafios nosso é escrevermos as sentenças na linguagem matemática. Então, o que a gente faz? A gente pega uma sentença que está escrita na língua portuguesa e a escreve na linguagem matemática. Eu faço a mesma coisa, só que eu utilizo a linguagem matemática. Entenderam? Então, olha só esse exemplo 2 aí. No item A. O dobro de um número x é igual a 20. Como que nós vamos escrever na linguagem matemática? Muito tranquilo, ó. Vamos por parte aqui. O dobro. O dobro. O que significa dobro para nós? Em matemática, 2 vezes. Um número x, nem precisaria desse x aqui, tá, pessoal? Eu coloquei aqui para facilitar as coisas, mas eu poderia colocar o dobro de um número. Quando eu não conheço esse número, eu represento ele por uma letra. A letra mais usada é o x, é o y, mas não significa que tem que ser elas. Pode ser o A, B, C. Mas enfim, a gente realmente trabalha-se muito mais com o x. O dobro de um número x, como que eu escrevo isso na linguagem matemática? 2x. É igual a quanto? A 20. Então, veja só. O dobro de um número x é igual a 20. Na linguagem matemática, como que fica? 2x igual a 20. Perceberam? Tá? Isso é fundamental que nós saibamos fazer daqui para frente. Item B. Um número z. Então, ele está falando de um número c aumentado, ou seja, mais, aumentado de 50, ou seja, mais 50 é igual a quanto? Igual a 60. Pronto. Escrevi a sentença na linguagem matemática. Beleza? Item C. A metade de um número x igual a 25. A metade de um número x. Pensem comigo. Quando eu quero obter a metade, o que é que eu faço? Divido por 2. Tá? Então, a metade de um número x. Como que eu escrevo isso na linguagem matemática? X dividido por 2, ou seja, x sobre 2. Então, a metade, ó, quando eu quero a metade, eu divido por 2. A metade de um número x é igual a 25. Pronto. Escrevi na linguagem matemática. E por fim o item D. O quíntuplo de um número x é igual ao triplo de um número x aumentado de 62. Meu Deus, como é que nós fazemos aí? Não tem erro. Ó, o quíntuplo de um número x. Quíntuplo significa o quê? 5 vezes. Quádruplo, 4 vezes. Triplo, 3 vezes. Então, o quíntuplo de um número x, logo 5 vezes x, é igual ao triplo de um número x, ou seja, 3 vezes x, aumentado de 62, mais 62. Pronto. Assim obtivemos a nossa equação.
Escrevemos exatamente a mesma coisa, mas utilizando símbolos matemáticos, tá? Escrever na linguagem matemática é escrever utilizando somente símbolos matemáticos. E aqui nós temos a nossa equação. Qual é o primeiro membro da equação? 5x. Qual é o segundo membro da equação? 3x mais 62. Certo? Qual é a incógnita aí no caso? O x. Certo, meus camaradinhas? Um abraço e até a próxima!